O projeto pedagógico 200 anos de independência nos Jardins da Família Real teve a intenção de utilizar-se da comemoração do bicentenário da independência, celebrado no presente ano, como estratégia para desenvolver um trabalho de pesquisa a fim de valorizar a diversidade humana e cultural do Brasil, desde a chegada dos portugueses, tendo a família real e a proclamação da independência como fatores determinantes para a formação da sociedade atual. Além da pesquisa, o projeto foi a campo conhecer e vivenciar a realidade dos povos que aqui chegaram, os portugueses e os africanos, e ainda os que aqui estavam, os indígenas. Como a palavra-chave trabalhada em protagonismo em 2022 foi foco, focamos na visita a 3 museus, o Imperial em Petrópolis e o Museu dos Pretos Novos e do Amanhã, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eis que surge a primeira dificuldade. Como levá-los, como custear a ida a Petrópolis? Fizemos uma campanha com nossas famílias e amigos e conseguimos arrecadar o valor de R$ 2.700, que custeou o ônibus e o almoço de 40 alunos em Petrópolis. O Museu dos Pretos Novos, o ônibus foi cedido pelos parceiros da educação. E o Museu do Amanhã, o ônibus foi cedido pela Secretaria Municipal de Educação. Tudo isso só foi possível graças à parceria e à perseverança. A história do Brasil começa a ser contada quando lá na Europa, por volta de 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, ordenou uma expedição à Índia e deu a Pedro Álvares Cabral o comando dessa expedição. Logo depois, por engano, os portugueses chegaram ao Brasil. No dia 22 de abril de 1500, avistaram primeiramente um monte que chamaram de Monte Pascoal, porque era uma época de Páscoa. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil e no dia 1º de maio a segunda. E foi então que Cabral tomou posse da nossa terra e tornou a colônia de Portugal. Mas o Brasil já tinha dono. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Naquela época, havia de 5 a 7 milhões de índios no Brasil. Falava a língua tupi e as tribos mais numerosas eram os Tamoios, Guaranis, Tupiniquins, Tabajara, entre outros. Hoje, muitos hábitos e costumes que temos são herança desses povos. Voltando aos portugueses, eles achavam que o nosso país era apenas uma ilha cheia de pessoas estranhas, o que não lhe causou grande interesse no início. Voltaram para Portugal, mas continuaram a enviar expedições para explorar o nosso território. Houveram 2 expedições exploradoras, uma expedição guarda-costa para tentar acabar com o tráfico de pau-brasil que os franceses estavam praticando e, como não conseguiram, por fim, enviaram uma expedição colonizadora. Como vamos mudar nosso modo de viver? Nós, indígenas, somos donos da terra. Os primeiros donos do Brasil. Como vou esquecer da minha cultura? Como vou mudar a minha língua para ser branco? Isso não existe. Quando eu era criança, há muito tempo, chovia muito. A estação da chuva nunca atrasava. Caía muita água. A floresta era bonita, abundante. Não sentíamos o calor das queimadas.
Nossa mata era exuberante. Hoje eu me preocupo muito. O governo quer tomar nossas terras. A cada dia que passa, fico mais preocupada. Tenho medo que a floresta acabe. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas o marco da colonização foi em 1530, quando foi a expedição colonizadora trouxe de fato colonos de Portugal para habitar as terras brasileiras. O açúcar passou a ser a maior riqueza da colônia. Lá na Europa, em 1806, o imperador da francês decretou um bloqueio continental contra a Inglaterra, mas Portugal não aderiu ao bloqueio. Em 1808, os franceses invadiram Portugal. Então a família real portuguesa veio para o Brasil. Com a família real veio uma corte acostumada com riquezas e costumes comuns. Mas a colonização do Brasil não foi marcada apenas as coisas boas. Teve uma coisa muito ruim que veio junto, a escravidão. Africanos que eram trazidos em navios, negreiros e índios nativos eram submetidos ao trabalho escravo. Quando a Dona Maria, a mãe de João, faleceu, ele foi coroado e recebeu o título de Dom João VI. E voltou a Portugal, mas ele deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Esse espaço foi reservado para deixar registrado a importância dos pretos e índios nas lutas e batalhas que antecederam a conquista da independência do Brasil. Obrigada, Jaqueline. Mistura de raça, mistura real, herança africana que nasce legal. É a tribo do tambor, bate forte guerreiro, me leva para o cocá. A cabeça tá no terreiro, a laveta no compasso. Nas ondas do mar, a laveta da Mucezé, orixá e saravá. Vem lá da África, um dialeto iorubá. Vem lá da África, correntes quebradas, tambores festeiros. Vem lá da África, um dialeto iorubá. Vem lá da África, mãe preta, negra. Mistura de raça, mistura real, herança africana que nasce legal. É a tribo do tambor, bate forte guerreiro, me leva para o gongá. A cabeça tá no terreiro, a laveta no compasso. Frente apenas para ver o Palácio de Cristal, mas ele ainda está desmontado, tá bom? E eu falei um pouquinho da história do Palácio de Cristal com os alunos em sala. E a aluna vai contar para vocês um pouquinho da história para contextualizar, tá bom? Mas infelizmente a nossa visita ao Palácio de Cristal, por conta de ele ainda não estar pronto para inauguração, não vai sair. O Palácio de Cristal foi um presente de Conde deu para sua esposa, que foi a Princesa Isabel, e foi um presente que é uma réplica de um museu, de um palácio lá da Inglaterra. E Conde deu, ele era inglês, aí por isso esse presente. Isabel, aquela que fez a carta do Delta. Da Princesa Isabel, que mandou o WhatsApp lá de texto libertando os escravos. Libertar os escravos, assinatura da Princesa Isabel. Pra libertar os escravos, assinatura da Princesa Isabel. A carta que a Princesa Isabel escreveu, assinou,
foi a Lei Áurea para libertar os escravos dos portugueses. Cadê minha... É isso. Aí, ela era filha de Dom Pedro II, juntamente com Leopoldina. Vamos agora para o Parque Comari. Um doce recanto, lugar sedutor, João semeou lindos florais, na herança eternos palmeirais, jardim de beleza, perfume e sabor. Um doce recanto, lugar sedutor, João semeou lindos florais, na herança eternos palmeirais, ao som de pássaros cantores no sol. Vamos ao Palácio Quitandinha fazer piquenique. No despertar da natureza, cresce a raiz da liberdade. Com o esplendor na primavera, as flores dão adeus à majestade. Sopra, o vento abre as portas, exala o cheiro do jasmim. E assim, todo o encanto da paisagem, chama os visitantes pro jardim. Então, galera, esse trem aqui é o antigo trem que andava a vapor. E colocava um carvão lá naquele negócio lá dentro. E depois, quando ele acelerava, saía vapor de lá de cima daquele cano. Os povos eram os africanos que iam, 2 na frente e 2 atrás. Eu sei que era muito peso para eles. Eles eram escravizados, por isso que eles eram obrigados a levar eles ali, entendeu? O período imperial é uma fase muito importante da história do nosso país. Ela teve início no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I voltava dos Santos para São Paulo e recebeu um mensageiro que trazia cartas da corte obrigando-o a voltar para Portugal. Foi aí que ele deu o famoso grito Independência ou Morte, às margens do rio Ipiranga, proclamando a independência do Brasil. Entre todos, devemos destacar José Bonifácio, que era o ministro do reino e dos estrangeiros. O período imperial é dividido em 3 fases: o primeiro reinado, período regencial, e o segundo reinado. Dom Pedro assumiu o poder. Foi durante esse período que surgiu uma campanha abolicionista. Em 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, também conhecida como Lei Imperial. Durante o Brasil Colônia já havia alguns movimentos, como a Inconfidência Mineira, que defendiam a ideia de um Brasil república. Mas foi no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. Com a implantação desse governo provisório, foram adotadas algumas medidas, e dentre as mais importantes estão a separação entre a Igreja e o Estado, a instituição do casamento civil. As províncias se transformaram em estados federados e a adoção de uma bandeira republicana. Os presidentes são eleitos de forma democrática através de eleições diretas.
Desde então, entre erros e acertos, o povo brasileiro caminha com esperança na busca de um Brasil mais justo e humano, onde haja respeito e empatia, tentando reparar os erros do passado para manter no peito aqueles sentimentos de orgulho por pertencer a essa pátria amada Brasil.